Amém? Bom, nós temos aí uma missão nessa série de mensagens. Estava aberto aqui. Nessa série de mensagens que fala de um assunto que mexe com a igreja. Um assunto que nem todo mundo gosta de falar, mas é muito importante porque faz a gente refletir. Faz a gente refletir aonde a gente pode chegar, onde a gente está errando, o que a gente pode fazer para melhorar e faz com que a gente seja tratado, faz com que o Senhor mude as coisas, né? Que a gente não fica prostrado, a gente não fica limitado e isso é muito bom. É muito bom quando o Senhor traz essas séries de mensagens que falam não o que a gente quer ouvir, não para massagear o nosso ego, mas para nos tratar. Isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente amadureça, faz com que a gente cresça, faz com que a gente fique mais forte, mais firme na presença do Senhor. Então, nós vamos falar sobre o que mais importa. Esse é o subtema. O tema é falso evangelho e nós estamos tratando muito sobre a questão do contato de Jesus com aqueles que achavam que sabiam muito, né? Os fariseus, os saduceus, os homens da lei, os mestres da lei. E muitas vezes a gente acha que sabe bastante, né? Mas nessas horas, quando a gente vê o Espírito Santo, Jesus falando com a gente vê que a gente só está engatinhando e a gente precisa crescer. Então, vamos lá, sem mais delongas, a série Falso Evangelho, subtema, o que mais importa. E nós escolhemos aí o texto de Mateus 23, 23. No domingo passado, o pastor trouxe uma palavra maravilhosa, poderosa, que mexeu com a gente, que falava do fariseu e do publicano, né? Como sacudiu. Na quinta-feira, a Angélica falou de Mateus 23, todo o texto de Mateus 23, e também mexeu muito com a gente, deu aquela sacudida boa, e eu acho que o Senhor vai sacudir mais um pouco hoje. Vamos lá. Quem está esperando a sacudida de Deus, diz amém. Olha lá, hein, que você está falando, hein? Vamos lá. Diz assim o texto, Mateus 23, 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar dos mais importantes. Então, por isso que nós falamos aí, o que mais importa. O que mais importa, e nós vamos trabalhar não só esse texto, não, esse é o texto referência, mas nós vamos também trabalhar o texto de Mateus 12. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia ou lendo aqui, né? Mateus 12, deixa eu ver a arte. Olha que show, gente. Esse garoto arrebenta. Mateus 12, no versículo 1 em diante, diz assim: porque aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal. Que dia? Num sábado. Vamos de novo. Porque, por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos sentiram o quê? Os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher as espigas e comê-las. Então, vamos lá. Primeiro, Jesus, naquele tempo, eles estavam caminhando pelo campo, e aí aquela fome bateu, né? Quando o negócio pega. Tem gente que, quando está com fome, se transforma. Não é verdade? Tem gente que, quando está com fome, consegue aguentar, fica ali. Eu fico com um pouco de mau humor. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu fico meio estranha. Quando eu vejo a comida, eu quero botar logo a minha comida, quero botar meu prato. Aí fala assim, bota a comida das crianças. Eu, ai, meu Deus, eu estou com fome, eu quero botar logo a minha. Então, naquele tempo, né, eles estavam passeando, estavam caminhando, deviam estar vindo de algum lugar, fazendo alguma obra, e eles se depararam com um monte de espiga. A fome bateu, a espiga estava ali.
Ah, meu irmão, quero saber se é sábado, quero saber se é domingo, se é segunda-feira. Eu estou com fome agora. Vou esperar para domingo para comer? E aí aqueles homens vão, aqueles discípulos, né? E eles começam a pegar o milho e começar a comer. Gente, milho cru é bom? Porque eu não sei. Alguém já comeu milho cru aí? Eu nunca comi. É bom? Não? Não é bom, não? Mas eles comeram. Deixa eles. Se eles querem, quem sou eu para julgar? E estava lá eles comendo milho. De repente, quem chegou? Hã? Eles mesmos. Então, no versículo 2 diz, alguns fariseus os viram e fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Protestaram, ó. Caramba. Não foi uma coisa simples, gente, hein? Olha só, vocês estão comendo e vocês lembraram que dia é hoje? Não, eles fizeram aquele tumulto mesmo, é um protesto. Protesto a gente sabe que é o quê? Não é aquela coisa mansa, não é aquela coisa calma, é o quê? É confusão, meu irmão. Vamos lá, vamos protestar sobre. Então, eles foram protestar. Eles chegaram lá e eles não queriam saber se eles estavam com fome, eles não queriam saber de nada. Eles só queriam saber que dia era o sábado, que era um sábado e eles não poderiam estar fazendo, que é o que a gente vai ler aqui. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Então, como a gente falou que quem tem fome tem pressa, quem tem fome quer comer. E eles estavam com fome. Mas aqueles homens, eles não estavam preocupados com a alimentação, se eles tinham caminhado quantos dias, o que eles estavam fazendo antes, se eles estavam evangelizando. Eles não estavam querendo saber nada sobre aquele assunto. Eles só queriam saber que naquele dia não era dia de fazer nada. Era dia de ficar quietinho em casa, de pernas pro ar, sem fazer nada para ninguém. E nem colher, e nem plantar, e nem nada, e nem trabalhar, e nada. Porque aquele dia era sábado, e no sábado, diante da lei, eles disseram que tinha que ficar quietinho. Mas eles não ficaram, não. Eles foram e comeram, sim. E o que Jesus falou para eles? Vamos lá. Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Olha só, aí ele já começa a falar de Bíblia, meu irmão. A gente está falando com quem? Com os fariseus, com que conhece a palavra, né? Eles conheciam muito bem a Bíblia. E aí, o que ele fala? Ele fala, vocês não leram as Escrituras? Porque eu sei que vocês conhecem a Bíblia. Porque vocês só conhecem para julgar? Ou algumas partes você pula? Não, essa parte aqui eu não vou ler, não. Essa parte aqui é muito pesada, essa aqui eu corto. Eu vou na que mais me interessa. Tem gente que faz aí? Quem tem caixinha de promessa aí? Hã? Ah, graças a Deus. Só tem uma. Mas eu tinha. E aí, nas caixinhas de promessa, o que acontece? A gente vai pegando, vai abrindo, vai vindo só palavras lindas, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo, né? Aquelas coisas lindas. Aí, uma vez, eu fui ver uma pregação de Silas Malafaia e ele falou, um dia eu vou fazer uma caixinha de promessa só de pancadaria. Só de palavra braba, farsa de víboras, hipócritas. Mas a gente, às vezes, pula algumas. Eles fizeram isso, pelo jeito, né? Porque eles não quiseram lembrar da época em que Davi estava com fome, ele e os soldados, e eles chegaram no templo. A fome bate, como a gente falou, quem tem fome tem pressa. E aí Jesus fala para eles, lembra? Eu vou pegar vocês no que vocês dizem que conhecem. Vocês dizem que conhecem, então vamos lá. Vamos no texto para poder vocês entenderem do que vocês estão falando. E aí ele fala, vamos ler de novo? Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? 4. Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E eles tinham um respeito, uma reverência por Davi, por essa linha, né? De Davi, dos seus descendentes. Então, já foi a primeira carteirada aí. Tu conhece Bíblia? Eu também conheço. E, versículo 5, e vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Aí tem outra coisa que eles pularam também. Outra parte que também a gente corta para poder
chamar atenção, para querer repreender a Jesus, porque eles já estavam vendo que Jesus fazia milagres, que Jesus estava curando, que pessoas estavam seguindo, e aquilo mexeu com o ego, né, gente? Mexeu com o ego daqueles homens. E aí, quando mexe com o ego, a gente vai tentar dar um jeitinho de calar aquela pessoa. Jesus deu mais uma segunda carteirada. Ele fala que Moisés também, né, passou por aquela experiência de que no serviço, aqueles sacerdotes estão, na lei de Moisés, que a lei do... Eita, tá tocando aqui. Que a lei de Moisés, né, os sacerdotes também podem trabalhar no sábado. Então, vamos lá. Por que Jesus falou isso, será, hein, que os sacerdotes podem trabalhar no sábado? Aí eu fico pensando, alguém ali era sacerdote? Então, vamos no versículo 6. Ele diz assim, e eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Caramba! Então, a gente está falando que os sacerdotes, naquela época, né, que os sacerdotes, eles poderiam trabalhar no templo no dia de sábado. E aí, Jesus fala, eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Quem era alguém que era maior do que o templo? Jesus. Ele estava se apresentando ali para aqueles fariseus. É interessante porque a gente vê na Bíblia, em alguns momentos que Jesus fala e confronta algumas pessoas, aquelas pessoas elas caem em si, elas se arrependem e se dobram e começam a segui-lo. Mas aquela era uma grande oportunidade que aqueles homens perderam. Ele se apresentou ali como o próprio, o Deus encarnado. O templo, eu sou mais do que o templo. Você que está dizendo que ele é mais do que o templo, imagina isso na cabeça daqueles fariseus. Para quem se acha o santo, né, o top de linha, o top das galáxias. Versículo 7, vocês não teriam condenado meus discípulos... Pulei alguma coisa? Não. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubesse o significado das Escrituras. O que diziam as Escrituras? Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício. Então, vamos lá? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes. O que ele estava falando? Ele era maior do que o templo. Então, já era uma forma de eles ficarem quietinhos. Epa, então... vamos ficar quieto aqui, porque ele é Deus, ele é o próprio Cristo, ele é o próprio Deus encarnado. Nós agora estamos arrependidos, desculpa, a gente nem sabia, então vamos lá. Não. E aí ele fala, porque sonda o coração, vocês, mais uma vez ele fala o quê? Das Escrituras. Se vocês teriam condenado meus discípulos inocentes, se soubesse o significado das Escrituras, pela terceira vez ele fala, volta lá nas Escrituras. Volta lá na palavra que vocês conhecem. Está escrito na de vocês também. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. A gente fica muito preso, às vezes, a coisas, a palavras, a pessoas. Olha, fulano fez isso, vê isso aí está errado, isso aqui está certo. Quando a gente precisa, na verdade, demonstrar o que Cristo nos ensinou, misericórdia. Misericórdia, sacrifícios não levam a ninguém à salvação. Obras não levam ninguém à salvação. As obras, elas não servem para salvar. Elas são o resultado de quem entende quem Cristo é. Eu me arrependo, por isso eu sigo, por isso eu faço o que Ele me diz, por isso eu sigo o seu caminho e faço o correto. Não por obras, não para me gloriar, mas porque eu entendi quem Ele é, o que Ele representa na minha vida. Eles não entendiam, eles não entenderam isso. O último versículo diz, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Mais uma vez ele se apresenta. Quem é Ele? Primeiro ele diz que Ele é maior do que o templo. E depois ele diz que Ele é o Senhor do sábado. Vocês estão preocupados com o sábado? Eu que criei o sábado, queridos. Imagina, eu sou o Senhor até mesmo do sábado. Eu sou o Senhor da segunda-feira. Sou o Senhor da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo.
Eu estou me apresentando mais uma vez aqui para vocês. Quem sou eu? O eu sou é Senhor do sábado. Aí, pela segunda vez, ele se apresenta como um Deus todo-poderoso encarnado. Mas aqueles homens, eles não entenderam nada. Não entenderam. Nos versículos adiante, né, eu não quis trazer aqui para não ficar longo, mas nos versículos adiante, já Jesus chega, né, no templo, na sinagoga, e eles estão lá. E, de repente, eles querem pegar Jesus de novo. Depois dessa situação, quando Jesus chega na sinagoga, mais uma vez, não entenderam nada, e aí eles começam a questionar mais uma vez Jesus. É lícito curar esse homem no sábado? Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, entendendo exatamente o que eles queriam que Jesus falasse alguma coisa para poder eles prenderem, condená-lo. Mas Jesus fala, se uma ovelha cair num poço, vocês não vão pegar? Se vocês se preocupam com um animal, vocês não vão se preocupar com um ser humano, com uma pessoa? E aí Jesus vai e cura aquele homem que tinha a mão atrofiada. Aqueles homens, eles ficaram tão irados que eles saíram daquela sinagoga, eles saíram de uma reunião que era para falar de Deus, com um coração cheio de ódio, e eles ali tramam para matar Jesus. Isso me chamou muito a atenção, porque eles estavam no lugar certo, eles estavam falando as palavrinhas certas, mas o coração deles estava totalmente contaminado pelo ódio, pela inveja, porque Jesus estava acima deles e eles não aceitavam isso. Eles viraram as costas e eles foram sair para tramar alguma forma de pegá-lo para matar. Isso é sério. Mas o que você... Tá, e aí? O que tem a ver com aquele texto primeiro? Vamos ler de novo o texto primeiro. Bota lá de novo aí para a gente, Mateus 23, 23. Diz assim. Ai, né? Em algumas versões diz ai, né? Tipo, que aflição os espera. Os ais, né? A Angélica deu uma pincelada no que foi falado aqui na quinta-feira. Em algumas versões diz, ai daqueles, ai de você, mestre da lei, fariseu. Aqui na minha versão diz, que aflição. Gente, olha só, que forte, né? Que aflição os espera, que angústia os espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Vamos parar aqui. O que ele estava querendo dizer? Que eles tinham todo o cuidado. Não, a gente vai dar o dízimo certinho, 10%? Bora. E eu plantei um pé de uma aipim aí. Vamos dividir. 10% desse aipim é para o templo. Né? O que eu plantei mais? Era assim. Era certinho, porque não pode fugir da regrinha da matemática, que pega a régua e vamos medir categoricamente, vai dar tudo certo. A gente não vai fugir à lei. Gente, a gente está falando de algo externo, tá? Porque o coração estava totalmente fora dessa realidade. E aí Jesus fala isso para eles. Jesus começa a confrontá-los, porque Jesus conhecia o que estava dentro deles, e não as atitudes externas dele, a aparência deles, a forma como falava, como se vestia, com o comportamento, parecia que estava acima do bem e do mal, falando as palavrinhas certas, mas dentro do coração deles existia tanta amargura, tanta falta de Cristo, tanta falta de empatia, tanta falta de todas as coisas boas que a gente possa imaginar, porque eles estavam preocupados com a tradição do que foi passado para eles. Não segue diferente disso aqui. Caminha desse jeito aqui. Detalhe, eles faziam isso, eles cobravam das pessoas o que nem eles faziam. Eles eram totalmente rigorosos com os outros, mas eles não conseguiam seguir a lei que eles mesmos criaram. Tá?
Então ele fala, você tem cuidado de dar o dízimo do hortelã, do endro, não sei nem o que é endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia e fé. Primeiro a gente vai falar de justiça. E a gente vai usar o texto que a gente leu, né? Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. E seus discípulos, sentindo fome, começaram... Espera aí que eu estou perdida, gente. Não é esse, não. Já estou lendo tudo de novo. Vocês iam sofrer aqui comigo. Espera aí. Vamos lá. Justiça. Alguns fariseus os viram... É esse mesmo. Alguns fariseus os viram, no versículo 2, e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Justiça. O que isso tem a ver com justiça? Eles estavam levados a trazer a regra para quem criou a regra. Né? A lei para quem criou a lei. Estabeleceu a lei, para não haver caos. Só que a lei, ela não pode passar do amor ao próximo. Quando a lei se torna algo, um jugo, tem algo errado. Quando a sua justiça, e tem um texto que fala, ultrapassa o dos escribas, tem algo errado. As nossas justiças, como diz a palavra, são trapos de imundície. Vocês sabem muito bem o que quer dizer isso aí. O absorvente já diz. Então, os fariseus, eles se achavam justos aos seus próprios olhos. Eles eram duros demais com os outros e complacentes demais com eles mesmos. Né? Por isso é balança. Era pesada, a balança era pesada demais com as regrinhas que eles criaram. Mas quando a regrinha virava para o lado deles, não é também não é tanto assim. Também não é tanto assim. E nós, se a gente não tiver cuidado, a nossa justiça se torna algo que nem Deus se agrada. A justiça de Deus, ela não é para condenação. Ela é para restauração, para perdão e para conserto. A justiça humana, muitas vezes, a nossa justiça, vai ter que fazer. Isso aqui está errado. Mas a justiça de Deus não é pesada como a nossa. A justiça de Deus, ela revela quem Cristo é, misericordioso. Então, se a gente, com a nossa justiça, a gente torna alguém tão pesado, tão angustiado, tão triste, tem alguma coisa errada nessa justiça. Tem algo errado nessa justiça. As boas obras revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. As Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. E é isso. A justiça de Deus, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça dos homens diz, apedreja porque ela foi pega em adultério. A justiça de Deus é, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus olhou para aquela mulher com amor, com misericórdia. Aqueles homens, primeiro que aqueles homens nem olharam para aquela mulher, porque aqueles homens, eles não estavam nem aí para aquela mulher. Eles iam apedrejar aquela mulher por causa de Jesus, nem pelo que ela fez. Embora na cabeça deles ela tinha que ser apedrejada, eles não estavam preocupados em apedrejar, eles estavam preocupados em pegar Jesus, em matar Jesus, em fazer com que ele fosse preso, porque eles não queriam que ele sobressaísse mais do que eles.
Daniel 9:18, na parte B, diz: porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A justiça de Deus tem misericórdia. Na justiça de Deus há fé. Na justiça de Deus há misericórdia. Na nossa justiça tem que haver misericórdia. Quando a gente vê alguém que cometeu qualquer erro, que fez qualquer coisa, que não seguiu a cartilha que a gente segue, quando a gente for orientar aquela pessoa, no final aquela pessoa tem que sair daquela orientação cheia de Deus, cheia da graça de Deus, recebendo a misericórdia e totalmente quebrantada e arrependida. Não julgada, não subjugada, não angustiada, não mais pesada do que já estava. Então nós precisamos saber usar a justiça. Se for a nossa, não vale a pena. Não fale. Não faça. Agora, a justiça de Deus, ela pode ser aplicada, porque na justiça de Deus há misericórdia. Amém? Segundo o aspecto mais importante que esses homens negligenciaram, a misericórdia. Nós falamos da justiça de Deus, nós falamos agora sobre a misericórdia de Deus. No versículo 7, eles diziam, Jesus disse, vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. O verdadeiro evangelho é baseado na misericórdia de Jesus. O falso evangelho é baseado nas condenações, nas regras, no peso, no jugo, na opressão, no apontar de dedo, na punição. Mas o evangelho de Cristo, ele é baseado nas suas muitas misericórdias. Os religiosos, por sua vez, não tinham misericórdia. Julgavam, puniam e até matavam, baseados nas suas próprias tradições. E a gente lembra de quantos profetas foram mortos por homens da lei, por homens que pregavam Deus e matavam e puniam e castigavam e oprimiam, dizendo-se por Deus. Né? Quantos profetas de Deus morreram por causa dessa lei punidora, por causa dessa tradição que pesa, por causa desse jugo que oprime. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos liberta. Ela transforma aquele que já estava sentindo nada em alguém que consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Ah, que evangelho é esse? O evangelho da misericórdia. A misericórdia de Deus nos alcançou. E quem somos nós para não exercer essa misericórdia na vida do outro, na vida do próximo? Ah, mas ele tinha que ter feito isso aqui, ele errou. A gente quer colocar as pessoas do nosso modo, a gente quer falar que aquela pessoa não é assim que ela deve proceder, é desse jeito que ela deve fazer. Quando muitas vezes temos que olhar aquela pessoa com empatia, com amor, com compaixão, que é o que Jesus prega, com humildade, com mansidão, com temperança, com paciência. Ai, lá vem fulano de tal de novo, os mesmos problemas. Gente, se ninguém nunca fez aqui, isso eu já fiz. Se vocês não fizeram, poxa, que bom, me ensinem. Mas eu já fiz. E eu quero aprender, por isso que eu estou aqui, porque eu preciso aprender. Isso aqui não é para vocês, isso aqui é para mim. Essa palavra é para mim. Jesus falou comigo. Nós, muitas vezes, não temos paciência. E o que mais Jesus fez foi ter paciência com as pessoas. Até com esses fariseus, muitas vezes.
Tinha horas que ele falava mansinho. Tinha horas que ele ficava irritado, né? Porque também ai, pelo amor de Deus. Mas, em todo o tempo, quando Jesus sondava os corações e ele via arrependimento, a sua misericórdia invadia. Ele encharcava aquelas pessoas com a sua misericórdia de uma tal forma que aquelas pessoas podiam olhar com dignidade novamente. Aquelas pessoas que aqui não sentiam nada, elas conseguiam poder levantar a sua cabeça que não tinham mais dignidade para isso. A misericórdia de Jesus é assim. Ela faz isso. O texto de Lucas 6, 36 e 37 diz: sejam misericordiosos, assim como seu pai é misericordioso. Quem é seu pai? Quem é seu pai? É Paulo, que é pai de Gabriel e Rafael? É Márcio, que é pai de Bia e Giovana? Hein? É seu Pedro? É Vitor, que é pai de Esté? É esse pai aí que Jesus está falando? Feliz Dia dos Pais para vocês, desculpem. Não. Cristo, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E Ele foi misericordioso, Ele é misericordioso. Ele tem paciência comigo. Se Jesus tem paciência comigo, Ele vai ter com todo mundo. Porque vai te contar, tem horas que nem eu me aguento. Eu fico, Jesus, o Senhor me aguenta mesmo? Porque nem eu me aguento. Coitado do meu marido, às vezes. Coitado das minhas filhas, às vezes. Nem eu me aguento, Senhor. E Ele tem paciência comigo. Ele tem misericórdia de mim. E o Senhor fala, seja misericordioso, assim como o seu Pai é. Não julgue e não será julgado. Não condene e não será condenado. Perdoe e será perdoado. O último, que é o terceiro, mas não é o menos importante, na verdade é o mais importante. O terceiro aspecto mais importante que eles negligenciaram é a fé. E eu quero deixar esses dois versículos, que é o versículo 6, que diz assim: eu lhes digo, há alguém aqui maior do que o templo. E o versículo 8 que diz, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Quando eu estava em casa, lavando minha louça, o Senhor falando ao meu coração, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, aqueles homens, eles estavam com o próprio Deus encarnado. Que experiência que eles podiam pegar para eles ali. Que oportunidade eles tiveram de encontrar alguém que tinha algo tão valioso para dar. Mas eles ficaram presos à cultura, à hipocrisia, coisas humanas. E eles perderam a maior oportunidade da vida deles. Eles não creram. Eles não creram em Jesus. Eles não creram que aquele era o Messias. Eles não creram que aquele era o próprio Deus. Ele deu indícios, ele falou, mas eles estavam com os ouvidos tapados. Eles estavam com seus olhos fechados. E eles perderam a maior oportunidade das suas vidas. Estando com ele, não enxergaram. Estando com ele, ouvindo o que ele dizia, não escutaram. E eles voltaram daquele encontro querendo matá-lo, querendo destruí-lo. Quem pode matar o autor da vida? Aqueles homens, eles não entenderam. Muitas vezes nós fugimos, nós deixamos de enxergar o Jesus misericordioso, compassivo, o Jesus que julga para amar, que julga para a mudança de vida, para que haja arrependimento e transformação. Eu lhes digo, há alguém aqui. Ei, eu estou aqui. E eu sou maior do que templo. Eu sou maior do que sábado. Eu sou o Senhor de todas. Eu sou o Senhor. Aquele homem
se mostra como o Senhor. E eles não entenderam, porque eles estavam presos às regrinhas humanas. Porque Deus amou, esse é conhecido e é o texto base do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo e ele estava ali com eles. Não para condená-los, mas para salvá-los. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Não era para fazer como a gente gosta. Fez errado, está de castigo. Fez errado, vai para o castigo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio de Cristo, por meio dele. E ele estava ali. E aquela era a chance, aquela era a oportunidade de crer e de falar: Senhor, Senhor do sábado, Senhor do templo, eu estou arrependido de tudo. Crer faz toda a diferença. Aquele que crê é salvo. Aquele que crê, ele é salvo. Aquele que faz a obra não é salvo. Aquele que faz a regra não é salvo. Ah, então eu não preciso fazer nada. Não, você vai fazer porque você crê. Eu não faço a regra para ter salvação. Eu não deixo de fazer tantas coisas. Eu não tenho uma mente, a gente tenta seguir o melhor, uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de perdão, de misericórdia. Não! Porque se eu fizer tudo certinho, eu vou para o céu. Não é. E se você tem esse pensamento, mude agora. Não faça tudo certinho para ir para o céu. Creia em Jesus. Porque se você crê em Jesus, você vai querer agradar o coração dele. Quando a gente crê, a gente entende que precisamos segui-lo, que precisamos dar o nosso melhor a ele, que precisamos amar o outro, que precisamos aplicar a misericórdia, que precisamos confiar na justiça dele. Quando nós cremos, é como se abrisse uma caixinha. É como se abrisse assim uma luz. Eu creio nele. A minha vida tem que mudar, é isso. Quando a gente crer nele, a nossa vida tem que mudar. Quando eu creio nele, eu não posso ser a mesma, mas eu tenho que mudar as minhas atitudes. O que aqueles homens fizeram? Eles não entenderam nada. A religião não pode salvar você. Não pode me salvar. A lei, os ritos sagrados, o templo, os sacrifícios religiosos, os sacerdotes, os pastores, os missionários, a galera do louvor, não podem nos salvar. Mas há um que é maior do que o templo. Mas há um que é Senhor do sábado. E o que é maior do que o templo pode salvar. Mas eu tenho que crer. Essa é a verdade que nós precisamos carregar dentro de nós. Eu creio, por isso eu faço. Eu creio, por isso eu respeito o próximo. Eu creio, por isso eu me dedico na obra do Senhor. Porque eu creio nele e porque foi o que ele me ensinou. Sim,
Ele nos ensinou. E por Ele se mostrar como o meu Salvador, é o que eu quero fazer. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui, eu estava dando aula na EBD para as crianças. E eu comecei a falar de Deus. Eu comecei a falar quem Ele era. Eu falava assim, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele não é aquele que fica olhando de lá de longe para a gente, falando, olha, se não fizer certinho, vai se ver comigo. Olha. E eu comecei a falar quem era Deus. Quem era Jesus. Por que o nosso relacionamento com Deus tem que ser leve? Por que nós temos que ter uma vida de intimidade com o Senhor? E eu começava a falar de Jesus, eu começava a falar de Deus, eu começava a falar. Ele é maravilhoso. E eu fiquei emocionada. E quando eu olhei, as crianças normal, quando eu olhei uma menina, ela estava chorando tanto, mas ela estava chorando tanto. E aí ela falou a seguinte coisa para mim. Então Ele não castiga? Então Ele não castiga? Por que aquela menina falou isso? Porque foi o que ela recebeu. Foi o que foi ensinado a ela. Ela chorava. Agora eu sei quem Ele é. Aquela menina tinha o que? 9, 10 anos. E ela chorava. E ela falava isso. Ele não me castiga. Muitas vezes a gente ensina aos nossos filhos. Olha, se você não se comportar no culto, o pastor vai reclamar com você. Olha, se você não fizer direitinho, Deus vai te castigar. Cuidado, mãozinha onde pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha onde pega. O Salvador do céu está olhando para você. Será que você vai, irmão? Será que você vai, irmão? Será que você vai subir? Né? Tem musiquinha para tudo. Quando o que nós precisamos entender é quem Cristo é e o que Ele representa para nós. Se eu creio nele, tudo tem que ser diferente. A minha postura não pode ser mais a mesma. Porque se eu creio nele, eu creio no que Ele ensina. Se eu creio nele, eu preciso crer não nos métodos de como encher uma igreja. Se eu creio nele, eu não tenho que incrementar alguma coisa na igreja para ser salvo. Se eu creio nele, eu entendo que pela sua palavra, eu sou livre, não um peixinho no aquário no fundo do mar. Se eu creio nele, a minha postura e a minha vida tem que ser diferente. No lugar de acusação tem que ser misericórdia. No lugar de acusação tem que ter a justiça dele. No lugar de acusação tem que ter a fé que ele me proporciona para que eu entenda que com ele é diferente. A minha vida tem que ser diferente. O meu padrão tem que ser diferente. A minha postura tem que ser diferente. E eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos finalizar essa palavra pensando nesses 3 aspectos mais importantes. O que mais importa? O que mais importa? Justiça de Deus, misericórdia e fé em Deus. Eu não sei se aqui todos são cristãos, eu não sei se aqui todos professam a fé em Cristo. Mas você tem a oportunidade, se você não é, de conhecer esse Jesus. Ele é a água da vida para quem tem sede. Ele é o pão da vida ao faminto. Ele é a luz do mundo para quem vive em trevas. Ele é a fonte a jorrar. E se nós, aqueles que já conhecem essas palavras, que lemos a palavra e vemos, se nós muitas vezes somos tentados a fugir um pouquinho só de tudo que ele nos ensinou, que essa noite a gente possa voltar. Porque o que faltou naqueles homens era o arrependimento, mas nós estamos aqui. E vamos pedir para que o Senhor abra os nossos corações. Não, e diferente daqueles homens, limpe os nossos ouvidos e abra os nossos olhos para que a gente entenda quem Ele é.
e o que eu devo fazer nele. As atitudes que eu preciso aprender cada dia nele. Quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? Quem era você antes dele? Quem era você antes de Jesus? A sua vida era perfeita, era maravilhosa? Era cheia de alegria, cheia de paz? E agora com Jesus? Como está a nossa vida agora? Aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Que o nosso coração esteja liberado. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja liberado para receber tudo o que Ele nos ensina, que todo legalismo, que toda religiosidade, que todo apontar de dedos, que tudo que faz com que a gente se afaste de Deus, que a gente deixe de enxergar Cristo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, seja repreendido em nome de Jesus. Seja repreendido. Porque nós queremos seguir e aprender o que Ele nos ensinou. Porque o Senhor não aponta o dedo. O juiz não condena. O juiz veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. E nós, muitas vezes, agimos como juízes na vida do nosso irmão. Porque ele não seguiu a cartilha que nem mesmo eu consigo seguir. Que o Espírito Santo, que a presença do Senhor Jesus venha invadir os nossos corações. Venha transformar, tirar toda a dureza do nosso coração. Aquela coisa que a gente fica, essa palavra fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, essa palavra é para mim e para você. Porque muitas vezes nós somos tentados a viver uma vida de religiosidade. Mas hoje o Senhor quer que a gente entenda o que mais importa para Ele. E o que mais importa para Ele é misericórdia, justiça dEle e fé nele. Porque se a gente aplicar a justiça dEle, o nosso irmão receberá o melhor. A melhor correção, o melhor ensinamento. Se a gente aplicar a justiça do Senhor com misericórdia e fé, nós veremos a glória do Senhor na vida do nosso irmão, a restauração na vida dele. Que os nossos corações possam estar cheios de Cristo, cheios de misericórdia, cheios de fé, cheios da justiça dele. Em nome de Jesus.